Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, você tem que fazer isso, porque eu, de minha parte, por aquilo que o Senhor Jesus me fez entender e compreender, eu já saí do evangelho misturado, deturpado, pervertido, porque eu já saí das denominações. Eu não estou mais em denominações, porque eu não posso continuar num lugar onde o evangelho que é pregado é um outro evangelho, é um evangelho diferente. É um evangelho que se tornou misturado, deturpado, pervertido, a tal ponto de ali nas denominações não se poder mais falar a verdade, segundo as Escrituras, segundo o Senhor Jesus, segundo o Evangelho. Não dá mais. Não há espaço para isso. Aqueles que tentam falar a verdade são vistos como ameaças. São pessoas que são vistas como ameaça, como aqueles que querem quebrar, destruir o esquema das denominações, que infelizmente se deixou levar para o erro. E assim tem feito muitas pessoas errarem também. Aquelas pessoas que estão ali condicionadas, que estão ali envolvidas e enredadas por um outro evangelho, estão errando. Isso é algo que não pode acontecer. Ninguém pode se deixar levar por isso. Ninguém pode ser enganado por ninguém, como diz a Escritura. Mas, infelizmente, nas denominações é assim. O sistema ali é assim. Então, nós não podemos ser cúmplices disso em tempo algum. Não podemos participar, nem consentir. Não podemos nos conformar, nem se amoldarmos a isso. Em tempo algum. Então, da minha parte, isso aconteceu comigo. Porque o Senhor Jesus me fez entender, fez compreender sobre o Evangelho genuíno. E, a partir disso, eu tomei a decisão voluntária de sair das denominações, para que pudesse, então, voltar para o Evangelho genuíno. Porque é só fora dessas denominações que isso pode acontecer. Lá dentro de denominações, ou seja, dentro de templos construídos por mãos humanas, não dá para você viver o evangelho genuíno, o evangelho pleno, genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Não dá. Então, para que a minha vida pudesse viver de acordo com o evangelho genuíno, eu tive que sair. Então, essa foi uma decisão aprovada pelo Senhor Jesus. Ele mesmo me estimulou a fazer isso. E assim eu fiz, e sou até hoje. Não me desviei e nem pretendo, porque quero continuar perseverando, quero continuar me esforçando dia após dia para entrar no Evangelho do Reino de Deus, como o Senhor Jesus falou. Esse é o Evangelho do Reino de Deus que nós devemos nos esforçar para entrar. Ele é o Evangelho certo, o Evangelho saudável, o Evangelho aprovado pelo Senhor Jesus. O mesmo Evangelho que ele pregou. E que hoje, nas denominações, está diferente, está mudado, foi deturpado, foi pervertido. E por isso não serve para as nossas vidas. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, com esta mensagem aqui, que é muito clara e simples, hoje ele está falando para você. De forma muito clara também, para você sair das denominações, para você escapar e fugir, sair fora desse evangelho misturado, deturpado e pervertido, que só causa mal em sua vida. É um fermento para estragar a sua vida, para apodrecer. É algo que vai estar te arrastando para a ruína e perdição. É algo que vai te fazer se desviar da verdade, como já está acontecendo. Então, meus irmãos,
Isso é sério demais. É sério de forma que você não pode deixar isso acontecer, continuar acontecendo em sua vida. Você tem que acertar. Você tem que se acertar. E para se acertar, o primeiro passo que você tem que fazer, a primeira coisa principal que você tem que fazer é voltar para o Evangelho genuíno. Para que assim você comece a acertar. Você comece a viver em Cristo da forma certa, segundo o próprio ensinamento dele, que está nas Escrituras. Para que você possa andar de acordo com tudo aquilo que ele começou a fazer e ensinar, principalmente por causa do Evangelho. Então, meus irmãos, mais uma vez o Senhor Jesus mostra ou está te dando a oportunidade de você fazer o que é certo. E eu espero que você entenda isso, para o seu próprio bem, porque o Evangelho misturado, deturpado e pervertido, ele atrapalha a sua vida, ele trabalha para o seu próprio mal. Ele está te conduzindo para práticas erradas, práticas contrárias à sã doutrina que o Senhor Jesus ensinou. Então, se você quer viver de acordo com a sã doutrina que o Senhor Jesus ensinou, a primeira coisa que você tem que fazer é voltar para o Evangelho genuíno, para que assim a sua vida comece a andar de acordo com a verdade que o Senhor Jesus ensinou. E não fique andando por causa aí do comércio, do misticismo, do amor do dinheiro, de prosperidade financeira, do cristianismo, de fábulas, de invencionices e várias outras coisas erradas que acontecem por aí nas denominações. Se você continuar envolvido e enredado por essas coisas, você vai estar fazendo com que a sua vida esteja sendo levada para a ruína e perdição. Essa é a realidade, da qual o Senhor Jesus quer te livrar. Mas para que isso aconteça, você tem que tomar a decisão de voltar para o Evangelho genuíno. É a única saída. A única saída que você tem é essa, não há outra. Não há outra opção. Só existe essa. Então essa é a certa. Essa é aquela que o Senhor Jesus está te dando a oportunidade de você fazer. Então, que você agora agarre essa oportunidade. Não deixe essa oportunidade passar. Não fique confuso. Não fique dividido. Não, porque Cristo não está dividido. As denominações estão divididas. Mas Cristo, aquele que um dia você creu, a quem você tem que obedecer fielmente, não está dividido. Então você tem que ficar com Ele. Você tem que ser do corpo dele. E no corpo de Cristo não pode haver divisões. Então, se você quer ficar em unidade com Cristo no seu corpo, sendo Ele o cabeça, o pastor e bispo de sua alma, sendo aquele a quem você tem que olhar firmemente, dia após dia, então o que você tem que fazer é voltar para o Evangelho genuíno. E assim escapar das coisas erradas, das coisas que estão contribuindo para o seu próprio para o seu próprio mal, para que você fique distante daquilo que o Senhor Jesus quer que você viva, porque você não pode continuar com a sua consciência, a sua fé e a sua vida pervertidas por causa dessas coisas erradas que estão acontecendo por aí. Mas quando você voltar para o Evangelho genuíno, para que assim possa permanecer na verdade do Evangelho genuíno, aí sim a sua vida vai começar a ter uma prática que esteja de acordo com o Senhor Jesus, para que assim você viva para o inteiro agrado do Senhor Jesus e para que assim você também possa viver de um modo digno do Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, isso é algo simples de se fazer, de se entender. Não tem como ter dúvida nisso. Essa mensagem aqui é muito clara para a sua vida, para que assim você possa ter a convicção de que está fazendo algo certo
quando decidir voltar para o evangelho genuíno e viver por esse evangelho dia após dia. Então eu espero que essa mensagem inicial sobre o evangelho possa ser útil para edificar a sua vida no evangelho de Cristo. Porque é esse evangelho de Cristo que você tem que obedecer fielmente. E a obediência desse evangelho trará bons resultados para a sua vida, resultados aperfeiçoadores que tem que existir em sua vida. Mas isso só vai acontecer quando você decidir voltar para o evangelho genuíno. Então espero que você faça isso em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o evangelho, hoje eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem se chama lenitivo. Sim, meus irmãos. O nome dessa mensagem se chama lenitivo porque você e eu, ao longo de nossas vidas, vamos passar por muitas situações nessa vida. De angústia, de desespero, de tristeza, de desânimo. Enfim, várias coisas vão fazer com que isso aconteça em nossas vidas. Isso é algo normal. Mas, quando passarmos por essas situações na vida, nós precisamos ter alguém, ou algum irmão, ou algum parente, ou alguma pessoa que possa agir em nossas vidas para ser o nosso lenitivo. Ou seja, é aquela pessoa que vai vir para tentar fazer com que nós possamos sair dessa situação. Elas vão nos estimular, vão falar palavras de ânimo, palavras que possam nos ajudar a sair, conselhos e várias coisas úteis, importantes, que vão agir em nossas vidas como um refrigério, como algo que vai nos dar ânimo para prosseguir. Vai fazer com que nós possamos sair desse momento de tristeza. Essas palavras vão nos abrandar. Essas palavras vão nos dar uma nova perspectiva de vida e futuro. Porque é isso que tem que acontecer com cada um de nós. Todos nós temos que fazer isso uns com os outros, dia após dia. Nós temos que ser esse lenitivo. As pessoas precisam disso. As pessoas precisam disso para sair desses momentos difíceis. Então, nós temos que ser o suporte das pessoas, umas com as outras. E quanto mais fizermos isso de forma perfeita e eficaz, as pessoas vão ter, sim, essa ajuda que vai reanimar o coração das pessoas, vai fazer com que elas possam sair desses momentos e assim prosseguir na vida com a nossa ajuda, com o estender de nossas mãos para ajudar essas pessoas aflitas, desesperadas, que às vezes existem por aí. Então, meus irmãos, nós temos que agir dessa forma. O nosso exemplo é o próprio Senhor Jesus. Ele fez isso. E Ele quer que façamos isso hoje também, segundo o seu exemplo. Então, meus irmãos, se nós quisermos ter uma vida exemplar, como deve ser, uma das coisas que nós devemos fazer para que isso aconteça é ser o lenitivo na vida de alguém. E isso é muito importante. As pessoas precisam, o mundo precisa de pessoas assim, que ajudem umas às outras nos momentos difíceis. Ninguém pode passar por momentos difíceis sozinho. Pelo contrário, tem que ter sempre alguém ou algumas pessoas ali em volta para ajudar essa pessoa a prosseguir a vida, usando palavras de aconselhamento, palavras que vão fortalecer a pessoa, que vão ajudar de certa forma a ela passar por esses momentos. Então, isso é muito importante na vida de todos nós. Todos nós precisamos ter alguém que age em nossas vidas como um lenitivo
E esse é o objetivo dessa mensagem, falar sobre esse assunto. Muito importante. E eu espero que essa mensagem, que se chama Lenitivo, possa edificar a sua vida. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui 2 textos das Escrituras que falam sobre esse assunto, ou tem a ver com esse assunto, com o assunto da mensagem, que se chama lenitivo. E um desses textos está aqui na Epístola de Paulo a Filemon. E está escrito assim: Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, meus irmãos, aqui Paulo fala que Filemon era alguém assim. Era alguém que agia como o lenitivo na vida de alguém, para reanimar o coração dos santos. Enquanto alguns deles estavam passando por algumas angústias na vida, por momentos difíceis, por aflições, por desesperos, Filemon agia como o lenitivo para a vida dessas pessoas. Ele reanimava o coração das pessoas. E essa reanimação do coração das pessoas tirava aquela angústia, tirava aquele desespero, aquela aflição. Eles esqueciam disso, porque as palavras que Filemon falava agiam como um remédio para aliviar aquilo que as pessoas estavam passando naqueles momentos difíceis da vida. Então, Paulo teve grande alegria por causa disso. Pois ele diz: Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Porque quando alguém age como lenitivo na vida de alguém, essa pessoa faz isso por causa do amor. O que motiva a pessoa a ser um lenitivo na vida de alguém, para reanimar o coração de alguém, é o amor. Tudo tem que ser feito pelo amor. Então, Filemon agia assim. Então, hoje, quem tem que agir assim também é você. Porque ao seu redor existem muitas pessoas precisando de uma palavra que possa abrandar o sofrimento daquelas pessoas. Então, que você possa agir assim, sendo lenitivo na vida dessas pessoas, para que assim essas pessoas possam ter um alívio, um refrigério na alma, porque elas não podem passar por esses momentos sozinhas. E você, ao ver alguém passando por momentos difíceis, não pode agir como se não tivesse visto aquilo ali. Não, você tem que ver e ajudar com as suas próprias palavras. Você tem que ajudar essas pessoas. Isso é o que é ser o lenitivo na vida de alguém. Então, o segundo texto que eu vou ler aqui está aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, meus irmãos, qualquer pessoa que você ver aí em angústia, aquela mesma consolação que Deus usou para te consolar, é com essa mesma que você tem que ajudar as pessoas que estão angustiadas. Você tem que consolar essas pessoas com a mesma consolação com a qual você foi contemplada por Deus. Quando você estava angustiado, quando você estava aflito, quando você estava desesperado, Deus agiu para te consolar. E agora você tem que agir como lenitivo na vida de alguém, para consolar as pessoas também que estão angustiadas. Principalmente nas épocas de hoje, onde a ansiedade toma conta de muitas pessoas. O desespero, as angústias, as aflições estão fazendo muitas pessoas se desesperarem
até da própria vida. Então é nesse momento que você tem que agir para consolar essas pessoas. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então, meus irmãos, a nossa consolação em favor dessas pessoas angustiadas tem que transbordar por meio de Cristo. Transbordar mesmo, com eficácia, para que as pessoas possam ser consoladas nesses momentos. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então, meus irmãos, esse texto mostra claramente que deve existir uma cooperação mútua naquilo que se refere ao lenitivo, para podermos ajudar as pessoas, para que todos possam se ajudar mutuamente. Quanto mais fizermos isso pelas pessoas, pelos nossos irmãos em Cristo, por aqueles que são da família da fé, como diz a Escritura, nós temos que fazer isso cada vez mais. Quanto mais fizermos isso, mais pessoas serão consoladas, mais pessoas irão ser reanimadas no coração, mais pessoas estarão se livrando das angústias da vida, das aflições, pelo fato de nós agirmos como lenitivo na vida delas. Então, meus irmãos, essa mensagem, desses dois textos que eu li aqui, é muito importante e tem que ser úteis para as nossas vidas hoje, para que assim, motivados por esses textos das Escrituras, possamos agir como lenitivo na vida de muitos, e para que muitos possam também agir como um lenitivo na nossa vida. Então, meus irmãos, isso tem que acontecer diariamente, para que assim algo bom possa acontecer na vida das pessoas, e até mesmo na nossa também, porque assim como elas precisam dessas palavras, nós também precisamos. Então, quanto mais isso acontecer, quanto mais houverem pessoas que estejam agindo como um lenitivo na vida de alguém, menos tristezas, menos angústias, menos sofrimentos, menos aflições, menos desesperos vão acontecer na vida das pessoas, porque essas palavras vão amenizar, vão reanimar o coração das pessoas, para que assim elas estejam se afastando dessas coisas que só causam aflições na alma da pessoa. Então, essa mensagem aqui, que se chama lenitivo, tem esse objetivo. Por isso essa mensagem é muito importante para as nossas vidas hoje. Então eu vou ler essa mensagem aqui agora, que se chama lenitivo. Ela começa assim: está escrito, eles têm sido o meu lenitivo. Meu irmão, Paulo era um homem comum e normal, semelhante a você e a mim, sujeito aos mesmos sentimentos e sujeito a passar por momentos de dor, tristeza e desconforto. Mas era nesses momentos maus
que chegava para ele o lenitivo por parte de alguns irmãos que cooperavam com ele no reino de Deus. Sim, meu irmão, essas pessoas eram aquelas que agiam como um remédio que diminuía a dor, a tristeza e o desconforto que Paulo passava em alguns momentos de sua vida. Assim, eles podiam acalmar e abrandar o que Paulo sentia. Meu irmão, hoje, quem tem sido o seu lenitivo? E será que você tem sido o lenitivo de alguém? Sim, meu irmão, isso tem que ser algo mútuo, de um irmão para com o outro, para que ninguém passe por esses momentos sozinho. Meu irmão, seu apoio tem que ser um grande lenitivo, por isso nunca deixe de ajudar quem precisa, para que ele possa sentir de sua parte a ajuda e o suporte necessário que o possa aliviar desse momento difícil. Meu irmão, o Senhor Jesus, nosso exemplo, foi o lenitivo de uma viúva. Leia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 ao 15. Meu irmão, hoje temos que seguir na prática esse exemplo que o Senhor Jesus deixou, sem fazermos acepção de pessoas, porque em todos os lugares existe alguém precisando que você seja o lenitivo dele. Meu irmão, a vida e o coração das pessoas têm que ser reanimados por nosso intermédio, para que elas sintam conforto no nosso amor, porque é por causa disso que tomamos a iniciativa de estender a mão para ajudar, aliviar e amenizar as pessoas nos seus momentos de dor, tristeza, angústia, desespero e desconforto. Meu irmão, nesse caso, nesse sentido de lenimento, tudo o que você quiser que as pessoas façam com você, faça você também para elas, porque quanto mais isso acontecer, haverá cada vez menos pessoas desamparadas, sem ter ajuda de alguém. Meu irmão, entenda que ser o lenitivo de alguém faz com que essa pessoa possa ver claramente que o Senhor Jesus está, sim, vivendo de fato e de verdade em nossas vidas. Então, meus irmãos, o mundo hoje, de forma geral, precisa de pessoas assim, de pessoas que possam agir como o lenitivo na vida delas. E quando isso acontecer de nossa parte para com elas, elas irão ver o próprio Jesus em nossas vidas, agindo assim. Porque o próprio Senhor Jesus nos deixou exemplo para seguirmos os passos dele. E a hora de seguirmos os passos dele é agora. Então temos que agir dessa forma. Temos que ser pessoas que possam reanimar o coração das pessoas, usando palavras, usando conselhos de estímulo, de encorajamento para a vida, para que elas possam se sentir abraçadas por cada um de nós. A manifestação do nosso amor para com essas pessoas tem que ser dessa forma. Elas precisam dessa ajuda. Elas precisam de uma mão estendida. Elas precisam de alguém que faça por elas o que outros não estão fazendo. Nós temos que fazer. É algo que tem que ser motivado pelo amor, sem hipocrisia. É algo que tem que ser motivado pelo amor, sem hipocrisia. Então, meus irmãos, vamos fazer isso, porque o que está escrito é: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque agindo assim, você amontoará brasas vivas
brasas vivas sobre a sua cabeça. Isso significa que existe uma recompensa para quem faz tal coisa motivada pelo amor sincero pelas pessoas. Então, meus irmãos, vamos agir assim. O objetivo dessa mensagem foi esse. E agora devemos edificar as nossas vidas de acordo com essa mensagem, para que assim possamos prosseguir sendo o lenitivo na vida das pessoas. Então vamos fazer isso cada vez mais. Vamos nos ajudar dessa forma, para que assim aconteça como o Senhor Jesus quer, porque essa mensagem veio da parte dele para as nossas vidas. Então que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.